Salve, salve, amante da língua portuguesa! Você que nos acompanha por cá pelo YouTube do Objetivo Concurso, você que está aí também do conforto do seu lar no Objetivo Play, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e hoje vamos perambular por a língua portuguesa, tá certo? Hoje estudaremos aqui um tópico, um tema muito importante, recorrentemente cobrado em prova e que você sabe, custo-benefício altíssimo, que é o estudo do pronome relativo. Uma vez que o estudo não é difícil, é de boa, é tranquilo e vai trazer com certeza muito percentual aí de acerto, vai trazer um percentual de acerto muito bom na sua prova e principalmente aí nos seus simulados, na sua preparação, né? Para você ir ganhando cancha, para você ir ganhando de certo modo aquela pequena dose que o concurseiro precisa, que é de autoestima, né? Você precisa acertar a questão para você conseguir seguir firme e forte aí na sua preparação, na sua busca, beleza? Tranquilo, bom demais. Você que está acompanhando aqui pelo YouTube já sabe, você tem conosco aqui uma forma de retribuição. Professor, como é que eu posso retribuir a aula que o Objetivo sempre leva, sempre traz até mim? Como que eu posso fazer isso, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai neste momento compartilhar a nossa transmissão. Isso mesmo, compartilha. Faça isso, pegue aí do seu celular, seja lá de onde você esteja nos acompanhando, sinal de fumaça, que vale tudo. Compartilha, faça o compartilhamento aqui da nossa transmissão. Compartilhar conhecimento também é compartilhar amor e você pode ajudar a nossa transmissão fazendo aqui a sua parte, que é compartilhar. Deixa o teu joinha também aqui no nosso vídeo para o YouTube entender que o nosso conteúdo ele é importante também, tá certo? No mais, você já sabe, é a forma de participação que você tem aqui conosco. Compartilha, curte o nosso vídeo aí, manda para a galera o máximo de pessoas que você puder. E você que está acompanhando no YouTube, que ainda não é assinante da plataforma do Objetivo Play, eu queria falar para você o seguinte, você tem a oportunidade, entrando agora em contato com os nossos colegas da Central de Vendas, de se tornar um aluno Objetivo Play. É isso mesmo, você vai aqui na Central de Vendas, conversa com um dos nossos colegas e adquire aí a sua assinatura ilimitada. Caso não queira a assinatura ilimitada, nós temos os cursos isolados também, então se você quiser fazer parte da nossa tribo, não faltam oportunidades, tá certo? Então você pode aqui, no QR Code da sua tela, você pode aqui falar com os nossos colegas da Central ou até mesmo entrar no nosso site, beleza? Tranquilo, massa demais. Então vamos começar a nossa aula sem mais delongas, sem mais enrolação, porque você sabe, hoje estudaremos o pronome relativo, isso mesmo. Você já acompanha, ou já tem acompanhado comigo, o estudo acerca dos pronomes relativos. Nós sabemos o que é acerca do pronome relativo. Bom, nós sabemos que ele introduz oração subordinada de que tipo? Adjetiva, perfeito. Além disso, nós sabemos que o estudo do que, principalmente, é o cara mais importante. O que é o mais importante dentro dessas ideias, dentro desses conceitos acerca do pronome relativo. Só que hoje eu não queria trabalhar só com o que. Eu quero mostrar para você alguns outros relativos, como por exemplo, principalmente, o cujo, tá certo? Então você vai guardar aí no seu coração o danadão do cujo, o danadão do que, o qual, a qual. Esses carinhas são com quem nós vamos trabalhar hoje, beleza? Na descrição do nosso vídeo aqui, nós temos o nosso material de apoio, você pode baixar. Por lá tá tudo mastigado, tá tudo só o filé para você chegar e fazer a sua revisão, beleza? Professor, lá no material, o que é que eu vou ter? Eu fiz questão de colocar todas as funções que o que pode desempenhar dentro das orações subordinadas adjetivas, tá certo? Você sabe que o que pode ser sujeito, o que pode ser objeto direto, o que pode ser objeto indireto. Dentro dessas ideias, nós vamos resolver aqui algumas questões só para rememorar, porque na última aula que nós tivemos, no último encontro que nós tivemos, falei para você, olha, o que pode ser sujeito, e mostrei como que faz para o que ser sujeito. O que pode ser objeto, mostramos também exemplos. Enfim, no seu material vai estar tudo bem descrito. Então você entra lá e baixa o material, beleza? Agora, a gente vai começar a trabalhar com outros relativos além do que. Claro, vamos falar do que? Vamos, até porque ele é o mais importante. Mas também trabalharemos com outros, tá certo? Com outros pronomes relativos. Então nós vamos colocar aqui os pronomes relativos, beleza? Pronomes relativos. Massa? Lembrando sempre que o seu material de apoio está completinho, você pode entrar, pode baixar aí na descrição do nosso vídeo. E você que está no conforto do celular, no Objetivo Play, já sabe, lá a playlist está colocada para você, beleza? Tranquilo. Então hoje nós vamos trabalhar com os pronomes relativos. Professor, importante,
O relativo eu já sei, ele retoma um termo citado anteriormente, trazendo uma relação anafórica. Então você já sabe, pronome relativo é sempre anafórico. Introduz o quê? Introduz oração subordinada de que tipo? Adjetiva, beleza? Então vamos colocar isso aqui, essas definições. Sei que você já sabe, nós até já falamos, mas eu queria que você deixasse aí do ladinho, para você não esquecer que o que relativo, ou o cujo, o qual, introduz oração subordinada de que tipo? Subordinada adjetiva, beleza? Adjetiva. Ó, tranquilo demais. Introduz oração subordinada adjetiva. Professor, quais são os principais para a minha prova? Já vou listá-los aqui para você, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Pincelzinho tá falhando, vou pegar o outro aqui. Lista para a prova. Isso aqui você tem que levar, tá certo? Isso aqui você tem que levar. Não pode esquecer de levar esses danadinhos aqui, ó. Professor, a quem devo me ater, professor? Seguinte, você vai guardar aí no seu coração primeiro o quê, né? Primeiro o quê? Beleza? Primeiro o danadão do quê? Esse cara é importante. Depois, professor, quem? O qual? Ou a qual? Ou ainda os seus plurais, né? Os quais ou as quais. Beleza. Quem mais, professor? O cujo. O cujo, esse daqui é importante, tá certo? O cujo. Professor, quem mais? O quando. Certo? Professor, quando é relativo? Quando pode ser relativo, ok? Quem gosta de pegar o quando relativo é a FGV, tá certo? E quando ela pega, ela bota para destroçar, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou levar aqui até você alguns exemplos trabalhando o que, o qual, o cujo e o quando, ok? Vou ser bem breve para a gente já aplicar as questões. Massa demais. Então acompanhe comigo. Nossa primeira introdução já está feita aqui. Você coloca no seu caderno. Já vamos desenvolver. Vou deixar o pincel que está falhando aqui do lado. Acabou me esquecendo. Vamos lá. Beleza, tranquilo demais. Ó. Então, vamos começar a trabalhar com o relativo o quê? Vou colocar um, beleza? Relativo que. Ok? Perfeito, professor, perfeito. Relativo que. O que é que eu vou guardar do relativo que, professor? Você vai lembrar o seguinte, ó. Não esqueça, por favor, disso, não esqueça. Primeiramente, o que? Ele é o pronome relativo universal, universal. Por que, professor, pronome relativo universal? Porque o que vai poder substituir qualquer um dos nossos pronomes relativos, tá certo? Qualquer um, onde couber um relativo, vai caber o quê? Eu queria, desde já, aproveitar para colocar um carinha a mais aqui na nossa lista, ó. Um carinha a mais na nossa lista, que é o cara chamado onde, certo? O onde aqui ele vai ser importante. Professor, e o donde e o aonde? O donde e o aonde derivam daqui, do onde, tá certo? O importante aqui, a gente vai matar. Tranquilo? Beleza demais. Então já vimos o pronome relativo que. O relativo que é chamado de relativo universal, uma vez que ele pode substituir qualquer um destes outros pronomes que aqui estão. Beleza? Professor, tranquilo. Vamos lá, vamos trabalhar com um exemplo desse relativo. Vamos lá. Perfeito, ó. Já estou careca de saber disso. Você coloca aí, ó. O trabalho que
fizemos foi aprovado. O trabalho que fizemos foi aprovado. Perfeito, professor. Professor, esse que é relativo? Vamos lá, vamos relembrar. Primeiramente, o que é que eu faço para saber se um que é relativo? E aqui a gente já vai aproveitar para fazer, além de saber o que, eu vou colocar algumas funções sintáticas, a gente já vai analisando aqui. Beleza? O trabalho que fizemos foi aprovado. Pronto, professor, tranquilo. Como é que eu faço para saber se esse que é relativo? É só lembrar, esse que retoma alguém que foi citado? Retoma, ó. Fizemos o trabalho. Ah, professor, consegui pegar. Então quer dizer que esse que retoma alguém que foi citado anteriormente. É o primeiro parâmetro para saber se esse que é um pronome relativo. Nós vimos isso na aula passada, beleza? Mas de todo modo, quem não estava não vai perder nada, porque a gente vai falar novamente. O que relativo, ele retoma alguém que foi citado anteriormente. O que relativo sempre vai ser o quê? Muito bem, tenho certeza que você falou que o que relativo é anafórico, beleza? Tranquilo demais. Além disso, você sabe que o nosso teste feito aqui é tentar substituir o que por o qual ou suas variações. O qual ou suas variações, ó. Como assim, professor? Eu posso substituir o que por o qual? Vamos ver, ó. O trabalho, o qual fizemos, foi aprovado. Professor, o trabalho, o qual, eu posso substituir o qual, o que por o qual. Então, perfeito, é relativo. Professor, eu sei que o senhor falou que esse que aqui introduz oração subordinada adjetiva, uma vez que ele é relativo, não é verdade? Verdade. Oração subordinada de que tipo? Adjetiva. Isso significa dizer que eu posso substituir a oração por um adjetivo. Então, olha aqui, ó. Toda essa oração aqui que fizemos, ó, eu posso substituir por um adjetivo. Vamos substituir por um adjetivo? Bora. O trabalho que fizemos foi aprovado. O trabalho bom, ó, posso substituir por um adjetivo. Ó. Se for aprovado, eu posso dizer que é bom, né? O trabalho bom foi aprovado. Ah, professor, mas eu posso dizer ruim também? Só para colocar um outro adjetivo aqui? Posso. Eu posso dizer o trabalho ruim foi aprovado, o trabalho bom. O trabalho legal, professor, posso dizer o trabalho legal? Posso. O que é que eu estou mostrando para você? Que toda essa minha oração tem valor de adjetivo, por isso oração subordinada adjetiva. Perfeito? Tranquilo demais. Então o que relativo é só isso, professor? Só isso. Só isso. Agora vamos matar a função sintática? Bora lá, ó. O trabalho, o qual fizemos, foi aprovado. Professor, o senhor falou que para encontrar a função sintática do que, eu tenho que saber a quem é que o que está se referindo, não é verdade? É verdade. O que está retomando quem dentro da minha sentença? Está retomando o trabalho. Perfeito? Perfeito. Professor, eu ainda estou iniciando o estudo acerca do relativo, eu tenho dificuldades, então o que é que eu vou fazer? Você vai pegar o termo ao qual o que se refere, está se referindo a trabalho, e vai colocar na sentença, ó, substitui o que por o trabalho? O trabalho fizemos. Opa. O trabalho fizemos. Tranquilo? Professor, show de bola. Qual a função de um trabalho aí mesmo, hein, professor? Porque o trabalho, ó, a função do trabalho vai ser a função do quê? Porque o que substitui trabalho. Perfeito? Perfeito. Vamos fazer a análise sintática? Bora. Fizemos é o verbo. Tranquilo. Quem faz na minha sentença faz algo, não é verdade? Faz o trabalho. Verbo transitivo o quê? Direto. Professor, quem ou o que fizemos? Quem ou o que? Nós. O sujeito aqui, ó, pela desinência do verbo, eu consigo saber que somos nós. É o sujeito oculto, elíptico, desinencial, perfeito? Quem faz na minha sentença faz algo, faz o trabalho que é o meu objeto direto, perfeito? Tranquilo, professor, show de bola, fácil demais. Então perceba, o que é relativo, ele sempre vai ter função sintática, sempre. A depender da posição em que ele estiver na minha sentença, ele vai poder ser sujeito, vai poder ser objeto direto, vai poder ser objeto indireto. Só há uma função que o que relativo não vai ser, que é de adjunto adnominal. Está aí no seu material de apoio, beleza? Show de bola, tranquilo demais. Só isso acerca do que relativo? Só isso. Bem aqui eu vou colocar o qual ou a qual. Aí eu quero matar com você o seguinte, um probleminha que surge
no nosso estudo, tá certo? Mas nada que nós não consigamos resolver. Então, você vai colocar aí, ó, relativo, o qual, tá certo? O qual. Mas isso também vale para os quais. E lógico, também vale para o danadão do a qual. O qual, a qual, ou as quais, os quais. Beleza? Perfeito. Vai anotando, vai anotando. Tranquilo demais, professor, tranquilo demais. Ó, seguinte. O relativo o qual, o a qual, ele não é chamado de relativo universal. Por quê, professor? Porque o relativo universal, o relativo o quê? Perfeito? Perfeito. Mas por que esse cara, sintaticamente falando e semanticamente falando, não pode ser chamado de universal? Por quê, professor? Porque raciocina comigo, ó. O qual é masculino e singular. Os quais, masculino e plural. Perfeito. As quais é feminino plural. A qual, feminino singular. Perfeito? Perfeito. Então, você vai convir comigo que, por exemplo, no nosso exemplo em questão, ó, quando eu digo assim, vou colocar um exemplo aqui com o qual, beleza? Vou colocar um exemplo com o qual, ó. A bola, a qual me referi, foi a da escola, Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu poderia substituir esse a qual aqui, ó, por quê? Pelo quê? Pelo que relativo? Poderia, porque onde tiver relativo eu posso substituir pelo quê? Perfeito? Tranquilo demais, professor. Então, a bola que me referi, ou a que me referi, ó. Tranquilo? A bola a que me referi foi a da escola. Show de bola? Show de bola. Aqui, ó. Vai a crasezinha por conta da regência do referir-se. A gente vai falar sobre isso também. A bola a qual me referi foi a da escola. Professor, esse que aqui surgiria uma preposição antes do que? Perfeito? Quem se refere a. Esse que aqui seria a figura do meu relativo universal. Tranquilo. Por que é que o qual ou a qual não é relativo universal? Porque o a qual vai servir quando eu estiver me referindo a quem, hein? A um nome, o a qual, feminino singular. Quando eu estiver me referindo a um nome, feminino singular. A bola, feminino singular. Perfeito? Agora, se eu tivesse dito as bolas, o que era que aconteceria com o relativo? Ó, as bolas às quais me referi. Você consegue perceber que o a qual aqui ele mudaria para poder fazer a concordância, ou melhor, a correlação com o termo ao qual ele se refere. Perfeito? Tranquilo demais. Muito simples. Agora, se eu substituísse só pelo que, eu nem estaria nem aí para substituir a bola. Porque eu posso dizer assim, ó, a bola a que me referi foi a da escola. Substitui, as bolas a que me referi foram as da escola. Consegue perceber que o que, se eu utilizar o que, a concordância, ela não está nem aí para a correlação? Por quê, professor? Porque o que, ele não possui um gênero definido. Perfeito? Apesar de exprimirmos o que e não utilizarmos, né? Não dizermos a que, perfeito? Apesar de sempre utilizarmos o que, a palavra o que, como masculino, né? Colocando entre aspas um masculino, ele não possui um gênero aqui para que nós possamos datar, beleza? Tranquilo demais, ó. Aí aqui a gente entra numa brincadeira boa. Por quê? Porque você está estudando para fazer uma prova. Pode ser que na sua prova, seja lá qual for, a sua banca seja uma banca específica. No caso aqui, a FGV. Eu vou citar esse exemplo porque quem gosta de cobrar é a FGV. Pode ser que a sua banca seja a FGV. O que é que vai acontecer lá? Ó, você vai guardar o seguinte. Faz um puxadinho aí do lado. Ah, professor, é feio fazer isso no caderno. Não é feio não. Eu, por exemplo, sempre fiz isso. Quando o professor diz alguma informação importante,
eu vou lá, puxo uma setinha e coloco lá, ó, atenção, beleza? Atenção. Coloque do ladinho uma atenção bem grande, ó. Atenção. Atenção. Show de bola. Agora olhe para mim. A substituição do que por o qual, gramaticalmente, não é errada. A substituição do que por o qual, gramaticalmente, não é errada. Mas, se você for fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas, o que é que vai acontecer? Estilisticamente falando, você vai preferir utilizar o quê? Estilisticamente falando, você vai preferir utilizar o quê? Por que o senhor está falando isso, professor? Porque nós tivemos uma prova em que o examinador jogou a substituição do quê? Por o qual, bonitão lá, e muita gente foi lá e marcou, inclusive este que vos fala. Por que, professor, que o senhor fez isso? Porque a regra, nós aplicamos aquilo que lá está, tranquilo? A regra da ponderação, né? Nós vamos utilizar aquilo que corriqueiramente nós utilizamos. Só que o examinador, à época, afirmou que a sentença estava errada. Perfeito, professor? Perfeito. E aí, eu vou brigar com o examinador? Lógico que não, você quer passar, você quer ser aprovado, então você não está nem aí para examinador, tá certo? Então você tem que jogar de acordo com as regras do jogo, perfeito? Então se a sua banca for a FGV, você vai anotar aí do lado, ó, se, vou colocar até de pretinho aqui, ó, atenção, se a banca for a FGV, Fundação Getúlio Vargas, você já vai colocando aí. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque tem gente que está assistindo aqui que está estudando para a Polícia Penal. Sei que tem algumas pessoas aqui, Polícia Penal do Ceará. Sei que tem gente aqui que caiu de paraquedas, está estudando também para as guardas. Serve essa aula? Serve para a Polícia Penal? Lógico. É para isso que a gente está funcionando aqui. Ah, professor, mas é de um modo geral? Dá para todos os concursos? Dá para todos os concursos, dá para você estudar, porque é um tópico que cai em todos os concursos. Então, estou estudando aqui, professor, para o Metafor. Serve essa aula para mim? Claro que serve. Beleza? Para todos. De um modo geral, aqui, essa aula abarca todos os editais, né? Então, se a banca for a FGV, esse ponto aqui é específico para a FGV. Se a banca for a FGV, você vai lembrar. A substituição textual do que por o qual e suas variações, né? O qual, o a qual e suas variações será, você vai anotar aí, será inadequada, beleza? Inadequada. Fiz o máximo possível para caber aqui, para não extrapolar o espaço, mas ainda acabou que passou um pouquinho. Ó, atenção, se a banca for a FGV, a substituição textual do que? Eu vou até colocar o quezinho aqui, ó, passar uma listinha embaixo. Do que? Por o qual ou a qual será inadequada. Perceba, a substituição a que me refiro aqui é a substituição textual, beleza? É a substituição textual. Isso implica dizer que dentro de um texto, numa alternativa, a substituição do que por o qual é correta. Você vai dizer que não, se a sua banca for FGV. Perfeito? Perfeito. Professor, tem algum gramático que defenda isso? Tem sim. O Celso Cunha, em uma passagem da sua gramática, em uma passagem da gramática do Celso Cunha, ele fala que deve-se preferir utilizar o que a utilizar o qual e suas variações. Tranquilo? Bom demais. Então você tem que guardar isso, porque isso faz diferença na hora da sua prova. Nós temos que diferenciar, claro, aquilo que é o estudo corriqueiro daquilo que é específico para uma banca, beleza? Tranquilo demais. Então eu vou passar a reguinha aqui, ó. E eu vou justamente agora trabalhar com você os pontos que o próprio Celso Cunha vai falar que devemos optar por utilizar o qual, a
utilizar o quê, beleza? Tranquilo? Então, professor, quando devo utilizar o qual a detrimento do quê? Quando devo utilizar o qual a detrimento do quê? Ó, quando utilizar o qual, lembre-se, quando eu falo o qual aqui, eu estou falando do os quais, estou falando do a qual e do as quais. Bacana? Estou falando de o qual e suas variações. Quando devo utilizar o qual ou a qual e suas variações, em detrimento do quê? Perfeito, professor. Tranquilo demais, ó. Quando devo utilizar o qual e suas variações em detrimento do quê? Aí você vai lembrar, professor, quando é que eu vou ter que utilizar necessariamente a figura do qual? Anote. Primeiramente, são duas situações, tá certo? Em duas situações. A primeira é a seguinte: quando o uso do relativo o quê? Do relativo que mostrar-se. Só um minuto, deixa eu pegar só o nosso apagadorzinho aqui. Quando o uso do relativo que se mostrar o que, professor? Ambíguo. Professor, quando o uso do relativo se mostrar ambíguo, mostrar-se, quando o uso do que? Mostrar-se na ambiguidade. Vou colocar assim porque fica melhor. Ambiguidade, beleza? Show de bola. Quando o uso do relativo o que? Mostrar-se em ambiguidade. Perfeito? Mostrar-se em ambiguidade. Tranquilo demais, tranquilo demais. Eu quero fazer uma redação boa aqui, porque é para você lembrar no seu exemplo, tá certo? Porque eu sei que o que vai valer de verdade, é justamente a figura do exemplo. Quando nós utilizamos muito aqui só definições, se torna meio vago, né? Utilizar um exemplo eu acho que é melhor, mas a definição é essa daí, tá certo? Quando o uso do relativo que mostrar-se em ambiguidade. Perfeito, professor. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui, esse Qzinho aqui, esse Gzinho ficou parecendo um Q, mas consertei. Show de bola, ó. Vamos pensar assim. O filho, aquele velho exemplo, né? O filho da minha irmã, que mora em Sobral, cidade boa, Sobral, veio me visitar. Aproveitando o ensejo, né, cara? Aproveitando o ensejo, falar da cidade boa de Sobral, aproveitar o ensejo. Para você que ainda não adquiriu o seu ingresso para a nossa mega revisão de véspera, é isso aí. Nós estaremos
em Sobral, tá certo? A equipe Objetivo vai estar em Sobral. Você que ainda não adquiriu o seu ingresso, corre, o primeiro lote já se esgotou. Rapidão, cara, é isso aí, mais rápido que sopa de carro, tranquilo? Mais rápido que o sopão do carro. Se esgotou rapidamente, cara. Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre lá para a nossa mega revisão de véspera em Sobral. Bacana? Então, olha o exemplo. O filho da minha irmã, que mora em Sobral, veio me visitar. Olha aqui, ó. Professor, o que é uma frase ambígua, hein? E atenção, nem todas as bancas costumam cobrar isso. Quem é que costuma cobrar isso? É a FGV de novo. Professor, por que o senhor fala tanto da FGV? Porque é o seguinte, primeiro, se nós formos basilar em relação à cobrança, a FGV eu acho que em língua portuguesa é outro patamar. Tranquilo? Ontem, por exemplo, nós tivemos o concurso da CGU, da Controladoria Geral da União. O que foi que aconteceu? A galera foi fazer as questões de língua portuguesa, todo mundo se lascou. Por quê, professor? Porque veio o sarrafo, veio matando. Assim também foi em AFO, assim também foram nas outras disciplinas. Mas contabilidade pública, enfim, as matérias vieram matando, porque a banca nivela por cima. Infelizmente, algumas incongruências existem, mas a banca sempre nivela por cima, então a gente está trabalhando aqui também com essas assertivas. Nem todas as bancas costumam cobrar isso, mas é importante que você saiba, beleza? Tranquilo, ó. O filho da minha irmã que mora em Sobral veio me visitar. Conseguiu perceber a ambiguidade? Garanto que sim. Eu pergunto a você, quem nessa sentença veio me visitar? Quem? Você que saberia me dizer? Quem foi que veio me visitar? É o filho da minha irmã? O filho da minha irmã que mora em Brasília. Ou é a minha irmã? O filho da minha irmã que mora em Brasília veio me visitar. Professor, visitar, quem veio foi o filho, não é verdade? Ó, o filho da minha irmã que mora em Brasília veio me visitar. Quem veio visitar foi o filho. Não tem problema em relação a isso. Perfeito. Agora, ou melhor, quem mora em Sobral, né? Já mudei a cidade. Mas quem mora em Sobral aqui? Quem é que mora em Sobral? É o filho? Ó, ou é a irmã? E aí, ó? Eu pergunto a você, quem é que mora em Sobral? O filho da minha irmã, que mora em Sobral, veio me visitar. Show de bola. Professor, primeiramente, olha aqui como é importante. Daqui a pouco eu pergunto sobre a vírgula. Mas olha aqui, o filho da minha irmã que mora em Sobral veio me visitar. Quem foi que veio me visitar? Foi o filho da minha irmã ou foi a minha irmã? Professor, quem veio me visitar foi o filho. Perfeito. Agora, quem é que mora em Sobral? É o filho da minha irmã ou é a minha irmã? Conseguiu pegar a ambiguidade? Eu garanto que sim. Aí, professor, nesse tipo de sentença, o que é que a gramática diz que eu vou fazer? Ora, filho, faça o seguinte, se você está se referindo ao filho, você vai substituir o quê? Por o qual. Beleza? Então, ó, o filho da minha irmã, o qual mora em Sobral, veio me visitar. Esse o qual só pode estar se referindo ao filho, porque ele é masculino singular. Perfeito. Agora, se eu quiser referenciar a irmã, não tenho dúvidas. Eu vou colocar o quê, professor? Vou colocar a qual, ó. Aí como é que vai ficar? O filho da minha irmã, a qual, porque eu estarei me referenciando à minha irmã, que é singular e o quê? Feminino, mora em Sobral, veio me visitar. Perfeito? Tranquilo demais. Outro ponto importante, lembra das orações com valor adjetivo, que nós vimos que nós temos restritivos e explicativos. Tranquilo? Perfeito. Meu aluno, eu pergunto para você, colocar as vírgulas aqui, ó, eu estou retirando, estou apagando aqui. Colocar a vírgula aqui, é optativo ou é obrigatório? Qual a sentença aqui? Qual a semântica? Ó? Quando eu digo assim, o filho da minha irmã que mora em Sobral veio me visitar. Se eu não coloco a vírgula, o que é que eu estou dizendo? Olha como a língua portuguesa é bonita. O filho da minha irmã que mora em Sobral. Se eu não coloco a vírgula, eu estou diante de uma oração subordinada de que tipo? Sem vírgula, você lembra? Restritiva. Muito bem. Se eu não coloco a vírgula, eu estou diante de uma restritiva. Vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui. O que é que você vai conseguir lembrar em relação ao uso da pontuação nas orações adjetivas? Professor, eu lembro que o senhor falou que as orações subordinadas adjetivas do tipo restritiva, o que é que acontece com ela? Ora, ela se refere apenas a uma específica ideia, a um específico dentro de um conjunto. Perfeito? Perfeito.
Então, se a banca perguntasse para você, e tem que ser uma banca que pensa, que faz você quebrar a cabeça para te perguntar isso. Eu tenho, no mínimo, 2 irmãs. Isso seria verdadeiro ou falso? Seria verdadeiro. Atenção! O filho da minha irmã, que mora em Sobral, veio me visitar. Eu tenho, no mínimo, 2 irmãs. Certo ou errado? Certo. Eu tenho, no mínimo, 2 irmãs. Porque quando eu digo o filho da minha irmã que mora em Brasília, eu não estou falando uma irmã qualquer, eu estou falando da irmã que mora em Brasília. E subentende-se que eu tenho mais de uma irmã. Agora, olha como isso é bonito. Se eu utilizar a figura da pontuação aqui para fazer com que essa oração se transforme em oração subordinada, só que agora explicativa, o que é que eu vou estar dizendo? O filho da minha irmã que mora em Sobral veio me visitar. Quantas irmãs eu tenho? Uma irmã. Por que, professor, que eu tenho uma irmã? Porque, perceba, a minha irmã, a minha única irmã, mora em Sobral. Tranquilo? Ou o qual, ou a qual, ou esse que se referindo aqui, né? O qual se referindo ao filho. Enfim, essa é a ideia da nossa sentença. Entender não só o uso ou a substituição, mas entender o sentido, principalmente, né? Então, o primeiro caso está aí. Vou apagar aqui, ó. O primeiro caso está aí. Vou até chamar isso aqui de 1, tá certo? Eu vou tirar esse asterisco aqui para chamá-lo de 1. Guarda aí. E o segundo caso, professor? O segundo caso é o seguinte. Quando na sentença, a utilização do relativo vier posposta a preposição, não se preocupa, preposição, com mais de 2 sílabas. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Qual a segunda situação? Quando, na sentença, a utilização do relativo vier posterior à preposição com mais de 2 sílabas. Professor, como assim? Eu não entendi. Por isso que eu digo, as definições, elas servem só para deixar no caderno. Porque o que vai fazer a diferença é igual matemática. O que vai fazer a diferença mesmo é o exemplo. Ó, quando a gente coloca assim... nós estamos nos remetendo à guerra. Nós estamos nos remetendo à guerra contra a qual o mundo está. Nós estamos nos remetendo à guerra contra a qual o mundo está aflito. Beleza? Professor, olha aqui. O que é que eu quero mostrar para você? Ó, justamente a figura desse a qual aqui e a figura desse contra. Vamos lá. Ó. Eu tenho aqui o relativo que é o relativo universal. Professor, eu poderia colocar o relativo que aqui? Cuidado, não poderia. Por quê? Ó? Nós estamos nos remetendo à guerra, vou colocar aqui o acentinho da crase, a guerra contra a qual o mundo está
aflito. Professor, o mundo está aflito contra a guerra. Perfeito. Eu tenho uma preposição aqui contra. Tranquilo? Tranquilo demais. Regido, essa preposição é regida pelo nome aflito. Perfeito? Está aflito. Aflito ali é um nome, um adjetivo, que está regendo a preposição contra. Quem está aflito na minha sentença contra algo. Contra a guerra. Esse a qual aqui, ó. Esse a qual aqui está retomando a palavra guerra, ó. Tranquilo? Tranquilo. Eu não poderia usar o que, apesar do que ser o pronome relativo universal, não poderia usar o que? Não poderia usar o que? Como era que ficaria se eu utilizasse o que? Ficaria assim, ó. Nós estamos nos remetendo à guerra contra a qual o mundo está aflito. Perfeito. Professor, contra o mundo, contra que o mundo está aflito. Ficaria assim, estamos nos remetendo à guerra contra que o mundo está aflito. Esse que aqui estaria retomando o termo guerra, não é verdade? É verdade. Qual que é o problema aqui? Eu tenho uma preposição, tá aqui a preposição contra, ó. Essa preposição aqui, ela é uma preposição que aparece e ela possui, ó, duas ou mais sílabas. Contra. Qual a separação da palavra contra? Contra. Quantas sílabas eu tenho? Duas. Tranquilo? Show de bola. Preposição com mais de duas sílabas. Eu vou até escrever isso aqui melhorzinho, né? Eu coloquei com mais de duas sílabas. Eu vou colocar assim, ó. Com duas ou mais, tá certo? Com duas ou mais sílabas. Perfeito. Agora sim, ó. Agora tá ok. Com duas ou mais sílabas. Tranquilo? Tranquilo. Se eu tiver diante de uma sentença em que eu tenho uma preposição com duas ou mais sílabas, eu estarei utilizando aqui a figura do meu relativo a qual ou qual. Beleza? Não posso utilizar o que relativo. Perfeito, professor. Perfeito. Assim nós já finalizamos a primeira parte utilizando aqui o nosso relativo que e o nosso relativo qual a qual. Vou apagar aqui rapidão. Por quê, professor? Porque a gente vai finalizar logo tudo. Vamos finalizar logo tudo, aí a gente vai falar, responder as questões, tá certo? Vamos finalizar logo aqui só o onde, a figura do onde e a figura do cujo, beleza? Já coloquei aqui o 2, vamos levar para cá, só pegar os pincéis aqui, ó. O cujo e o onde. Aí a gente finaliza aqui, a gente já vai para as questões. Cujo, professor, colocar o 3 aqui, ó. Cujo, relativo cujo, né? Deixar bonito também. Relativo. Cujo. Beleza, professor. Cara, aqui tem um macete. Agora tem macete. Professor, tem macete? Tem macete. Ó, primeiro macete que você vai guardar para o cujo aí, ó. O cujo traz uma relação de posse, relação de posse, perfeito? Segundo macete que você vai guardar do cujo é o seguinte, ó. O danado do cujo, ele retoma o antecedente, ou seja, quem vem antes, beleza? Retoma o antecedente e concorda com quem, professor? O consequente. Beleza? Retoma o antecedente e concorda com o consequente. Outra ideia importante do cujo, ó, isso aqui salva na hora da prova, tá certo? O cujo não aparecerá com artigo pós-posto, beleza? Cujo não aparecerá com artigo pós-posto. Professor, e anteposto? O anteposto, a depender da situação, você pode ter sim um artigo antes do cujo. Mas pós-posto, a regra é,
o cujo vai aparecer entre dois substantivos, porque eu quero estabelecer a relação de posse. Perfeito? Vamos lá. Professor, que papo é esse de ter uma relação de posse? Vou dar o exemplo aqui na lata para você. Olha aqui, ó. E vou te dar o exemplo também que a banca sempre traz. E que você vai matar em 2 segundos. O exemplo que eu vou mostrar para você é assim. O filho cujo ou cuja mãe não veio, receberá falta. Contexto oracional, digamos que nós estamos na sala de aula e o respectivo filho recebe um bilhete para vir à escola, né? Aí vai lá, no bilhete está escrito isso aqui, ó. O filho cuja mãe não veio receberá falta. Perfeito. Professor, o que foi que o senhor disse? Esse cujo, ele estabelece uma relação de posse. Perfeito? Professor, por que está cuja? Tenha calma. Retoma o antecedente. Professor, ele retoma o antecedente, não é verdade? Sim. Mas ele concorda com o consequente, não é verdade? É verdade. Professor, o correto é o filho cujo a mãe não veio ou é o filho cuja mãe não veio? É o cujo ou é o cuja? Aí você vai lembrar. Se eu estivesse trabalhando com os filhos, o que eu diria? Os filhos cuja mãe não veio, os filhos cuja mãe ou cujas mães não vieram, receberão falta. Esse cuja aqui, o que é que eu quero que você perceba? Ele está retomando a ideia do antecedente. Professor, eu poderia dizer o filho cujo a mãe não veio? Não, o filho cuja a mãe não veio. Por quê? Porque você estabelece a relação com o seu termo pós-posto, beleza? Então, a relação aqui se dá com o termo mãe. Quer um outro exemplo? Vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Olha o outro exemplo. O pai, cujo filho, o pai cujo filho é danado, receberá reclamação. Vamos colocar assim, ó, reclamação. Olha o exemplo. O filho cujo pai, ou o pai cujo filho é danado, receberá reclamação. Perceba que esse cujo aqui não tem problema para ele, professor. Não tem? Não tem. Ele vai retomar o pai, não é verdade, ó? E vai fazer a concordância, ó, concordando com o consequente. Retoma o antecedente, concorda com o consequente. O consequente é filho, então é cujo. Cujo o quê? Cujo filho. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que saber aqui? Que eu tenho uma relação de posse. Aqui, professor, eu tenho uma relação de posse, tenho uma relação de posse. Tanto é que esse cujo aqui, ó, é adjunto adnominal. Professor, sempre esse cujo é adjunto adnominal, ó. Ele traz uma ideia de posse, é como se eu dissesse assim, ó, o filho de quem? Do pai, perfeito? Eu não vou dizer o filho, o pai do filho, melhor dizendo, né? O filho do pai, perfeito, dá a mesma relação de posse. O filho do pai ou o pai do filho, dá a mesma representação. O que eu tenho que lembrar é que eu tenho uma relação de posse aqui, o pai é detentor da posse de quem? Do filho, perfeito? Tranquilo demais, tranquilo demais. Aí, ó o que é que a gente pode trabalhar aqui, ó. O pai cujo o filho. Não vou nem continuar isso aqui, beleza? Por quê, professor? Porque a banca vai colocar isso aqui, ó. Do mesmo jeito, a filha ou o filho cuja a mãe. O que é que ele vai colocar? Ele vai colocar o artigo pós-posto aqui, ó, o cujo, ó. Não pode, tá certo? Só com isso aqui você vai conseguir matar muitas questões. Então lembre-se, o relativo cujo, ele traz uma relação de posse, retoma um antecedente concordando com seu consequente. Beleza?
Não aparecerá com o artigo pós-posto. Não aparecerá com o artigo pós-posto. Só isso aqui você já consegue matar muitas questões. Bacana? Para finalizar, tópico 4. Para a gente finalizar e entrar nas questões rock and roll, punk. Vamos lá. Falar de quem, professor? Do onde, tá certo? Do onde. O que é que eu preciso saber sobre o onde? O onde você vai lembrar o seguinte. Onde? 4. Onde? Não. Colocar só onde não, né, cara? Deixar bonitinho. O material tem que ficar bonitinho. Então, relativo. Onde? Perfeito, professor. Agora sim. Relativo onde? O que é que eu preciso bater o olho e já matar? Porque é o seguinte, ó. Para todos esses relativos aqui, nós estamos trabalhando com definições rápidas. Opa, professor, lembrei do quê? Relativo universal. Pode substituir qualquer pronome relativo, eu posso jogar lá dentro da sentença. Retoma o antecedente, o relativo, com valor o quê? Anafórico. Bateu no quê? Você já sabe. O qual, a qual, retoma o antecedente também com esta ideia, porque todos são anafóricos. Então, eles retomam quem foram citados anteriormente, termos citados anteriormente. O que é que eu preciso lembrar? O qual, o a qual, são relativos que possuem a relação de quê? De concordância com os termos ao qual eles se referem, certo? Então, por exemplo, eu não posso dizer o trabalho a qual me referi. O trabalho a qual me referi. Quem se refere a. Se refere a quem? Ao trabalho. Professor, outro exemplo. A menina a qual estava no parque. Eu não poderia dizer a menina o qual estava no parque. Por quê? Porque o qual retoma a menina. O qual é um relativo singular masculino. Para retomar um feminino, não pode. Perfeito? Perfeito. Já a ideia do cujo aqui, o cujo retoma o antecedente, concordando com o consequente, dá uma ideia de posse. Você consegue perceber que são tiros rápidos para você já visar e chegar na questão? Aqui vai ser do mesmo jeito, ó. O relativo onde, que é a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça? Será utilizado apenas, não somente para indicar o que, professor? Lugar, beleza? Indicar lugar. Professor, esse lugar tem que ser um lugar físico, um lugar astronômico físico. Ou pode ser um lugar, professor, que seja um lugar fictício. Pode ser um lugar fictício? Pode. Eu posso dizer Nárnia, onde muitos seres habitam. Nárnia não é um lugar fisicamente. Eu não consigo situar Nárnia no planeta. Não consigo, mas eu posso falar. É um lugar fictício. Beleza? Tranquilo. Utilizado apenas para indicar lugar. Esse onde aí, ó, retoma anaforicamente. Sempre o anaforico tem que estar no meio, né, mano? Anaforicamente. Beleza, macho. Esse negócio parece que procura mesmo, né, mano? Ele retoma, não esqueça do acento. Como diria meu parceiro aí, isso aqui, ó. Não esqueça do acento. Senão vai ficar anaforico. Retoma anaforicamente. Então é utilizado apenas para indicar lugar. Retoma anaforicamente. Beleza. Olha o exemplo, ó. Qual é o exemplo aqui que a gente pode trabalhar, professor? O seguinte exemplo, ó. É boa. Para a gente pensar assim, ó. O tempo, onde nasci, era bom. Beleza? O tempo onde nasci era bom. Outro exemplo, ó. Em Fortaleza, onde tudo é belo, só se for, hein? Onde tudo é belo em Fortaleza. Em Fortaleza, onde tudo é belo, seremos
Servidores, a galera aí de Fortaleza, ó, servidores. Em Fortaleza, onde tudo é belo, seremos servidores. Olha o outro exemplo aqui, olha outro exemplo, ó. Olha o outro exemplo aqui, ó. Pazárgada ou Passárgada. Passárgada. Onde viverei com minha amada, é um bom lugar. Beleza, vou terminar aqui. Passárgada, onde viverei com minha amada, é um bom lugar. Tranquilo, professor. Olha o onde aqui, ó. Passárgada é um lugar fictício. Olha o onde aqui, olha o onde aqui, ó. Show de bola. O item A diz assim: o tempo onde nasci era bom. Professor, qual a primeira coisa que eu vou bater na cabeça assim quando o examinador jogar o onde lá? Utilizado apenas para indicar lugar. E você vai fazer assim, ó. O termo a qual o onde está se referindo à palavra tempo. Eu pergunto para você, tempo é um lugar? É não. Então não posso utilizar o onde. Então aqui está errado, ó. O tempo onde nasci, não. O tempo no qual nasci, certo? No qual. Beleza? Tranquilo, professor, tranquilo. O tempo, professor poderia dizer o tempo que nasci? O tempo que nasci era bom. O tempo que nasci, não. O tempo em que nasci era bom. O que é que eu consigo perceber? Ó, que tanto o termo aqui em cima quanto esse terminho aqui embaixo estão tendo de ser utilizados figuras aqui de preposições. Então, eu tenho que utilizar necessariamente preposições. Por quê, professor? Porque perceba, ó, o tempo no qual nasci era bom. O tempo em que nasci era bom. O verbo nascer aqui, ele solicita a regência, ele rege uma preposição em, ó. Beleza? Tranquilo. Quem nasce em um tempo, né? Quem nasce em um tempo, na minha sentença. Na sentença aqui eu tenho uma regência. Tenho sim, a preposição em ali está sendo regida pelo verbo nascer. Eu nasci no tempo, em um tempo. Tranquilo? É até uma ideia adverbial. Essa figura de preposição aqui é uma preposição não regida por outro termo. Estou diante de uma preposição aqui, advinda de um adjunto adverbial. Beleza? Advinda de uma ideia adverbial. Então aqui eu não poderia utilizar o onde, porque o onde só para indicar lugar. Perfeito. Fortaleza, onde tudo é belo. Fortaleza, onde tudo é belo. Seremos felizes. Professor, esse onde aqui, ó. Em Fortaleza, onde tudo é belo, seremos felizes. Esse onde aqui, está retomando quem? Está retomando Fortaleza. Eu pergunto para você que está nos acompanhando. Fortaleza é um lugar? É um lugar. Então, esse onde está bem utilizado? Está bem utilizado. Perfeito, ó. Perfeito, perfeito. Passárgada. Ou Passárgada, como queiram, né? O poeta mesmo já falava Passárgada, mesmo tendo SS. Se ele, dono do poema, falava Passárgada, quem sou eu, né? Passárgada, onde viverei com minha amada, é um bom lugar. Esse onde retoma a palavra Passárgada, professor, retoma a palavra Passárgada. E Passárgada, professor, é um lugar? É um lugar. É um lugar fictício, tá certo? Dos Árcades. É um lugar fictício. Então, se é um lugar fictício, mas é um lugar, serve também? Serve também. Posso usar o onde aqui, professor? Posso usar o onde também. Perfeito? Então, onde só para lugar. Perfeito? Tranquilo demais, professor. Vou colocar, juro, mais um exemplo para a gente finalizar. Ó, sei que você não está com pressa, mas você quer as questões, não é verdade? Quando a gente for, a gente mata uma a uma de maneira rápida. Ó, só para não ter problema. O que é que você vai lembrar aqui? Pode ser que o que, ou que o onde, ou que o cujo, todos esses termos que aí estão. Pode ser que esses termos, eles venham com preposições. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Vou dar um exemplo em relação ao onde. Por exemplo, ó. Pode ser que eu tenha o seguinte, ó. O
o lugar onde fui era belo. Ó, o lugar onde fui era belo. Próximo exemplo, o lugar. Nem preciso dizer para você que o onde está bem utilizado, né? Onde venho. O onde está bem utilizado. Está faltando alguém. Onde venho é bom. Olha aqui. No exemplo de cima, se eu falo para você assim, ó, o lugar onde venho era belo. O lugar onde venho era belo. Raciocina comigo. Dá ou não dá para colar que esse onde aqui está bem utilizado? Ah, professor, dá. Porque esse onde retoma lugar, não é verdade? Lugar, professor, é um lugar, propriamente dito, onde só serve para utilizar lugar. O termo é lugar, mas cuidado, o termo aqui é lugar porque está indicando o lugar. Semanticamente falando, indica um lugar. O lugar de onde vem. Semanticamente, já entreguei, né? E em relação à grafia, também é lugar, perfeito? Mas o que nós analisamos é semanticamente. Estou me referindo ao lugar? Sim, o lugar onde vem. Era tudo belo. Professor, nesse tipo de sentença, dá trabalho em encontrar quem está faltando ali? Dá não, cara. Você vai pensar o seguinte, ó. O ou pede alguma preposição? Ou. Não, até porque o ou é artigo, não pede preposição. Lugar. Lugar rege preposição? Lugar precisa de preposição? Não, o lugar também não precisa de preposição. Fui. Precisa de uma preposição? Verbo ir? Professor, quem vai a. Ou, professor, fui a. Professor, esse fui aqui, ó, necessita de uma preposição a, ó. Perfeito? Perfeito. Era belo. Era não rege preposição, belo também não. Tranquilo. Esse a aqui, ele vem do verbo ir, porque quem vai a. Perceba, esse azinho aqui do verbo ir, ele vai preceder a figura do artigo, ó. O lugar aonde fui era belo. O que é que eu quero que você perceba? Que algum termo dentro da frase pode solicitar ou não a figura de uma preposição. E essa preposição vai sempre recair antes da figura do relativo. Então, cuidado. Nesse caso aqui, foi antes do relativo onde, ó. Quem foi que estava regendo, quem é que está regendo a figura dessa preposição? O verbo ir. Quem vai a. Então, a preposição recai antes do relativo. Perfeito? Professor, isso sempre vai acontecer? Sempre. A gente tem que ser pragmático aqui, não é verdade? Temos de ser totalmente pragmáticos. Então, é para isso que você está aqui, para nós trabalharmos com pragmatismo. Para a nossa prova, você vai guardar. Essa preposição ela vai cair antes do relativo. Por quê, professor? Porque eu faço muita prova, o examinador nunca joga essa preposição lá para frente. Essa preposição ela sempre vai acompanhar o relativo. Perfeito? Então, cuidado. Quando você vir algum termo que está sendo solicitado pelo verbo, já fica logo com o olho aberto para saber se esse cara não vai ser jogado lá para depois do relativo, para antes do relativo. Perfeito? Olha o exemplo de baixo, ó. O lugar onde venho é bom. Professor, o e lugar não regem preposição, não. Onde não está pedindo preposição, mas o verbo vir aqui, ó, preposição sim, ó. Quem vem de, né, não? Eu venho de São Paulo, um exemplo. Eu venho de São Paulo. Ou você diz, eu venho São Paulo. Não, eu venho de São Paulo. Esse dia aqui, ó, é uma preposição que onde é que ela vai cair, hein? Antes do relativo. Tranquilo? Antes do relativo. O lugar de onde venho é bom. Show de bola? Show de bola. Professor, então quer dizer que é desse de mais onde que surge aquela ideia do donde, ó. Donde? Perfeito. Eu pensei que fosse errado escrever donde, mas não é não, viu? O donde está completamente certo. Nada mais é que a junção entre a preposição de mais o relativo onde aqui. Beleza? Professor, esse aonde aqui também? Sim, também, ó. Posso juntar esse a mais onde fica aonde. Perfeito? Outro exemplo, professor, o de mais o qual, que fica do qual. O de mais a qual, que fica da qual. São relativos que podem se juntar com a figura de preposição. O que é que eu vou ficar esperto? Então, no que é que eu vou me ater? Você vai se ater se alguém está solicitando ou não a figura de uma preposição dentro da frase. Beleza? Beleza. Vamos partir para as questões, que é o que importa. Bora lá, ó. Questão número 1 fala o seguinte. Diz assim, ó.
Questão número 1 diz assim, na sua tela, fala o seguinte, ó. Tem um texto, né? A gente vai pular o texto e vamos lá para a questão. Fala assim, ó. Considerando o uso dos pronomes relativos e os aspectos próprios da regência, assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 4, 9 e 20. Para facilitar, foi assim que a banca cobrou, tá certo? Para facilitar, o que foi que eu fiz? Para a gente não perder muito tempo lendo o texto. A gente vai lá no primeiro slide, lá na primeira sentença, que diz assim, ó. Refletir 5 minutos. Nosso primeiro slidezinho. Refletir 5 minutos, a questão... Deu bom, parceiro? Show de bola. O cara é um ninja. O segundo parágrafo diz assim, ó. Eu devia ter uns 14 anos e estava numa festa. Aí ele quer saber, aqui é o onde, aqui é o que, aqui é o aonde. Quem é que eu vou utilizar aqui, professor? Meus pais também estavam. Professor, eu poderia dizer, ó, eu estava numa festa na qual meus pais também estavam. Eu posso utilizar o na qual aqui? Quem está em, ó. Meus pais estavam em uma festa. Eu posso dizer, posso utilizar o em? Posso. Eu poderia utilizar, professor, o em que eu estava em uma festa em que meus pais estavam. Perfeito, eu posso utilizar o na qual e posso utilizar o em que. Tranquilo? Vamos lá para a nossa questão. Ó, então o primeiro termo pode ser o em que? Pode. Pode ser o de que, professor? Quem está de algo? Não. O de que não pode, né? Ser de que não pode. Então tira. Tira o de que e tira o que, né? Tira o que e tira o de que. Ficou quem, professor? Ficou o em que e o em que. No A e no D. Item A e item D ainda nos servem. Beleza? Perfeito. Vamos voltar ao nosso slide. Lá no segundo termo. O segundo termo que está colocado para a gente, tem um 2 colocado no termo, parceiro. Tu consegue, já identificou? O cara é fera. Valeu, viu? Diz assim, ó. Aliás, naquela época, não se dizia que mico. Não lembro a expressão que se usava para a sensação de querer cavar um buraco e sumir. Não lembro a expressão que se usava, professor, ou de que, professor, da qual se usava. A expressão que se usava. Por quê? Tem alguém regendo aí preposição? Não, ninguém está pedindo preposição. Ó. Não me lembro, não lembro, melhor dizendo, não lembro a expressão que se usava. Ninguém pede preposição aí. Então, nosso item já é o item A. Mas, de todo modo, a gente vai lá no último slide para trabalhar com o último vocábulo, que diz assim, ó. Nosso último parágrafo, último período. Minha filha considera vergonhoso a beça usar palavras em inglês. Aí tem o item 3, ó. Cujo vocabulário equivalente está disponível em nosso dicionário. O vocabulário de quê? De inglês. Percebe que tem uma relação de posse? Percebo, professor. Percebe também que ele não utilizou cujo ou a cujo ou cujo a? Percebo. Então, só pelo cujo, eu também poderia matar o item B, poderia matar o item B só, né? Porque... E o item D também, porque diz cuja qual, perfeito? Cujo qual. Tranquilo? Então, a gente foi aí de item A, show de bola, questão de número 1. Questão de número 1, item A de anáfora. Item A de anáfora. Bora? Encerrar para o público. Show de bola, show de bola. Galera que está nos acompanhando pelo YouTube, nós vamos encerrar para o público, né? Porque você... Todo aquele procedimento que a gente já conhece. Nós trabalhamos um dado momento aqui e depois a gente vai para a nossa plataforma. Então, você que quer continuar conosco e ter aí acesso às nossas questões, resolver as questões junto com a nossa equipe, você pode fazer isso, professor, como professor, adquirindo aí o seu Objetivo Play, tá certo? Por um preço de pechincha. Por uma pechincha, você pode... adquirir o Objetivo Play. Professor, esses dias nós estamos com promoção, tá certo? Nós teremos promoção, acredito que a partir de amanhã. Não gosto de dar spoiler, eu odeio spoiler, mas você já deve ter acompanhado aí nas redes sociais que a partir de amanhã nós já estaremos com
com promoção disponível. O que é que você vai fazer nesse momento? Você faz assim, ó, não adquire teu curso agora não. Deixa para amanhã. Amanhã você vai adquirir. Eu nem sei da promoção direitinho, mas amanhã você vai adquirir com mega desconto, meu irmão. Você vai adquirir com mega desconto. O que é que você vai fazer? Vai guardar essa minha informação e amanhã você vai adquirir o seu curso completo do Objetivo Play. Professor, por lá o que é que eu vou ter? Por lá você vai ter aulas direcionadas para a sua preparação, por lá você vai ter mapas mentais, você vai ter mentorias com o professor Lucas e com outros professores também aqui aprovados e que tem muito a agregar na sua preparação. Enfim, cara, se eu for colocar aqui no papel tudo que você tem disponível lá no Objetivo Play, vai faltar espaço para colocar no papel, tá certo? Sabe o que é que a gente faz muito? A gente reclama muito da vida, a gente fala que não pode, a gente fala que não consegue, a gente fala que é isso, aquilo e aquilo outro. Só que você só tem uma vida. Raciocina comigo, você só tem uma vida. Você tem duas escolhas. Você pode passar a sua vida inteira reclamando e falando que não tem dinheiro para comprar curso, mas tem dinheiro para, sei lá, para fazer outra coisa. Coisas supérfluas. Eu tenho dinheiro para fazer coisa supérflua, professor. Mas para comprar uma coisa e investir em mim, investir no meu decorrer, eu não tenho. Cara, infelizmente você vai ficar para trás. Hoje, o que nós temos passa quem está preparado. E quem está preparado é quem tem acesso ao material disponível aí para poder chegar bem no dia da sua prova. Claro, nós sempre trazemos aqui várias e várias questões, materiais gratuitos que você pode baixar, pode acompanhar as aulas. Mas nada se compara a uma plataforma voltada para você, em que você não vai perder tempo lá e vai falar, não, eu quero essa aula, vou procurar. Não, cara, já está lá para ti. Beleza? Então, pegou a visão, pegou a chave, você já tem aí disponível para você. Fala com um dos nossos colegas da Central de Vendas. Nós temos aqui também o QR Code. Enfim, o site, sinal de fumaça, pode vir no prédio. Cara, não falta a oportunidade para você adquirir o seu curso. Massa? No mais, galera do YouTube, um abraço no coração de vocês. Até a próxima. Próxima aula a gente continua com o nosso estudo aqui, beleza? Valeu! Galera de casa, vamos continuar por cá com o nosso estudo, né? 2, diz assim, ó. Marque a opção que apresenta a classe morfológica do termo destacado. Professor, é a questão 2, né? Questão 2. Aí diz assim, qual é o termo destacado? Tá ali, ó. Alguém se lembrou de carregar-te para a sacristia da igreja. Não te davam outro serviço, que não o de transportares como esquife cadáveres de anjinhos pobres ao cemitério. Esse como aí, professor, dá uma ideia de quê? É só esse como que ele quer usar. Professor, esse como pode ser relativo? Esse como pode ser relativo. Cuidado, existem algumas classificações fechadas que não mudam, tá certo? Existem classificações fechadas que não mudam. Por exemplo, o a, que são artigos, mas tem o e o a que podem ser, por exemplo, pronomes, podem ser pronomes que nós colocamos como pronomes oblíquos átomos. Nós até já estudamos esses caras aqui. Massa? Então, cuidado, muito cuidado. Uma classificação, uma ideia fechada é o primeiro passo para você errar a questão. Beleza? Então, vamos lá. Como esquife. Esse como aqui é uma ideia comparativa, né? Não? Sim, professor. É uma ideia comparativa. Quando eu digo assim, ó. Quando eu digo assim, não te davam outro serviço que não o de transportarem como esquife, como escravo, cadáveres de anjinhos pobres ao cemitério. Perfeito, professor. Ele está trazendo aqui uma ideia associada, esse como é uma conjunção comparativa. Beleza? O item A fala de verbo e de modo. Não. O item B fala pronome relativo. Não. A gente já viu, o relativo é o que, o qual, a qual, o cujo, o onde. Todos são pronomes relativos, tá certo? Mas aqui esse como, na sentença, não é relativo. Conjunção conformativa, cuidado, esse como pode ser conjunção conformativa. Como eu disse, eu posso dizer assim, ó, como, aquela musiquinha, como Zaqueu, eu quero subir. Professor, conforme Zaqueu, comparativamente a Zaqueu, eu quero subir, certo? Eu posso ter uma ideia aí comparativa? Posso, eu posso dizer, ó, como Zaqueu, tal qual Zaqueu, eu quero subir. Perfeito? Dá uma ideia de comparação, né? Ou, como você pediu, fiz o trabalho. Fiz o trabalho como você pediu, conforme você pediu. Perfeito? Aí sim eu tenho uma ideia de conformatividade. Não é o nosso item C. D, conjunção causal. Não, conjunção causal não é a ideia associada aqui. Poderia ser uma conjunção causal? Poderia. Eu poderia dizer assim, ó,
Como não estudou, não chegou preparado. Esse como aí seria uma ideia de causa. Por não ter estudado, não chegou preparado. Consequência, não chegar preparado, beleza? Não é o seu caso. Aí o item E fala conjunção comparativa. Perfeito, perfeito. O item E de escola, na questão de número 2. Vamos à próxima. 3 diz assim, ó. Recurso muito utilizado para que o texto tenha fluidez é o pronome. Moacir Salazar lançou mão de vários pronomes a fim de tornar o seu texto claro e objetivo. Nesse sentido, indique a alternativa que apresenta um pronome relativo. Vamos lá, meu aluno, vamos lá. Onde é que eu tenho um relativo aí, hein? E tem ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Professor, o item A não tem relativo. Não tem. Item B, carregava um cartaz, cujos dizeres, professor, tem o cujo aqui, professor. O que foi que a gente viu? O cujo é relativo, professor. Perfeito, o cujo é relativo. O que foi que a gente viu em relação à concordância? Se é um aluno desavisado, ele vai falar cujos. Cujos está errado, mas não está não. Por quê? O cujo retoma o antecedente concordando com o consequente. Esse cujos está concordando com quem? Com diretrizes, com a palavra diretrizes. Então, ele retoma o antecedente, cartaz, ó, o termo cartaz, concordando com o termo consequente, diretrizes, beleza? Perfeito, então eu tenho um relativo, tenho o item B, já é meu gabarito. O item C diz assim, ó, minha paciência foi se esgotando. Não tem um relativo aqui. De jeito nenhum, vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. De jeito nenhum, vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Não tem relativo também. Nosso relativo é o item B, o cujos. Cujos, item B. 4, questão de número 4 diz assim, em relação ao fragmento do texto, mesmo, é o nome do texto, tá certo? Não trouxe o texto, não precisa. Abaixo, analise a assertiva a seguir e marque V se a assertiva for verdadeira ou F se a assertiva for falsa. A seguir, assinale a opção que contém a consequência, ou melhor, a sequência da resposta correta, na ordem de cima para baixo. Vamos lá. Esse mesmo foi irônico. Professor, vamos introduzir aqui um contexto? Vamos, porque fica mais legal de se trabalhar, né? Até porque a vida é um contexto, certo? Eu sou eu e os meus contextos. Eu sou eu e a minha história de vida. Você é você e a sua história de vida. Tranquilo? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, já diria o poeta. Então vamos lá, ó, vamos dizer o seguinte, ele diz assim, ó, esse mesmo foi irônico. Esse mesmo foi irônico. Longe de mim duvidar de sua capacidade cognitiva, tá certo? Longe de mim duvidar de sua capacidade cognitiva. Mas, quando ele fala assim, ó, esse mesmo foi irônico, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que essa palavra mesmo aqui, eu vou dar um contexto para facilitar, tá bom? Essa palavra mesmo aqui foi usada dentro de um contexto. É como se eu tivesse duas pessoas e alguém dissesse assim, ó, ontem, a pessoa que está aqui na minha frente, ó, duas pessoas, o A e o B. O A fala assim, ó, ontem fiz 2 gols. Ontem fiz 2 gols. Aí o B vai e fala assim, ó, mesmo? Aí o B fala, esse mesmo foi irônico. Porque ele não está acreditando no que o colega está falando, beleza? Esse é o contexto da nossa questão. Esse mesmo foi irônico. Bacana? Porque pode ser que você pense que esse mesmo é alguma outra coisa, não tem nada a ver. Show de bola? Contexto dado, vamos lá. Ó. Aí ele fala, o predicado é nominal e o verbo é intransitivo. Professor, vamos relembrar isso aqui? Vamos. Você consegue perceber, não dá para trabalhar só um tema, não dá. Se fosse CESP UNB a banca, daria. Jogava aqui, ó, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Beleza, dá para trabalhar com temas isolados. Agora, assim, com banca de múltipla escolha, se torna um pouco mais difícil. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com vários itens. Mas isso aqui, você já conhece, cara. Você já conhece. Ele está cobrando o tipo de predicado. Ó, ele quer o predicado. Predicado. Você já sabe. Professor, quais são os tipos de predicado, hein? Eu tenho o predicado verbal, só para a gente lembrar. Ó. Verbal. Tem o predicado
nominal, e o predicado verbo nominal. Verbo nominal. Tranquilo demais, ó, tranquilo demais. O predicado verbal é aquele que vai ser composto por, deixa eu pegar o pretinho para ficar mais legal. É aquele que vai ser composto por um verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, ó, VTD, mais o objeto direto, ou o verbo transitivo indireto, mais o objeto indireto. Perfeito? Perfeito. Ou ainda eu posso ter aqui um verbo intransitivo, ó, só o verbo intransitivo. Se o predicado vai ser verbal do mesmo jeito. Professor, o predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Beleza? Você vai lembrar disso. Já o predicado verbo nominal é um que vai trazer o verbo transitivo direto, ou o verbo transitivo indireto, ou o verbo intransitivo, mais o predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo demais. Agora vamos lá, vamos fazer a análise desse texto. Ó, esse mesmo foi irônico. O verbo foi, o verbo aqui, ó, foi, pretérito perfeito. Beleza, professor? Pretérito perfeito de quê? Do verbo. Ah, o verbo aqui é o verbo ir? É o verbo ir? Ou é o verbo ser? Ó, é o verbo ir ou o verbo ser? Cuidado, aqui é o verbo ser, ó. Aqui é o verbo ser. Eu poderia dizer assim, ó, ele foi à padaria. Não poderia dizer? Ele foi à padaria. Poderia, professor? Poderia. Nesse caso aqui, o verbo ir, o verbo em questão é o verbo ir, ó. Foi no sentido de ir. Agora, se eu dissesse assim, ele foi um bom rapaz. Um bom rapaz. O que era que esse ser aqui estaria sendo? Estaria o verbo ser, ó. Aqui seria o verbo ser e não o verbo ir. Massa? Aqui é o verbo... Aqui é o verbo ser, né? Aqui é o verbo ser. Ele foi um bom rapaz, é o verbo ser. Que nesse caso é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, tornar-se, virar, andar, por aí vai. Esse ser aqui é um verbo de ligação. Foi o quê? Irônico. Irônico, predicativo do sujeito. Ó, esse mesmo. Quem ou o que foi irônico? Esse mesmo. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Beleza? Beleza. O que é que a questão fala? Fala que o predicado é nominal. Não é isso que ele fala? Fala que o predicado é nominal, fala que é verbal. Vamos ver aqui, ó. O predicado é nominal e o verbo é intransitivo. Professor, o predicado é nominal? É nominal. Por quê? Um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Mas ele diz que o verbo é intransitivo. Olha aqui, ó, o tamanho do VL, ó. VL, ó. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, não é intransitivo não, beleza? Então tá falsa a primeira. 2. O sujeito da oração é esse. Ele diz aqui, ó, esse mesmo foi irônico. Professor, o sujeito da oração é esse termo aqui, esse, ó. Tá errado, brother. Tá errado. Ele diz que o sujeito da oração é esse, mas o sujeito da oração não é esse, não. O sujeito da oração é tudo isso aqui, ó. Esse mesmo, certo? Esse mesmo. A palavra mesmo é o núcleo do sujeito. Esse aqui é adjunto adnominal. Vamos até antecipar, ó. Esse aqui é adjunto adnominal, porque não é um mesmo qualquer. É esse mesmo, adjunto adnominal. Aqui, núcleo do sujeito, ó. Beleza? Vamos lá. Então tá falso também. Terceira lacuna. Esse é um pronome relativo. O que foi que a gente viu, hein? A gente já estudou, né? Vamos nem quebrar a cabeça com isso não, né? Sei que tu é fera. Esse é o quê? Muito bem, toca aqui. Esse aqui é pronome demonstrativo. Nós vimos. Esse, este, aquele. Beleza? Isso aqui é demonstrativo. Então tá errado também. Próxima. Irônico é predicativo do objeto. Ó, irônico é predicativo do objeto e do sujeito ao mesmo tempo. Não, é só predicativo do sujeito. Tá falsa também. E última. Mesmo é adjunto adnominal do sujeito. Olha aqui, ó, adjunto adnominal do sujeito, professor. Essa última sentença aí, professor, é uma sentença sacana, não é verdade? Essa última sentença aí é uma sentença sacana. Essa última sentença aí é uma sentença sacana, cara. Porque é o seguinte, ó, ele coloca pra gente que é adjunto adnominal do sujeito. Professor, esse mesmo foi irônico. Esse mesmo aqui, ó, beleza. O sujeito é isso tudo. Esse cara aqui é núcleo do sujeito. Ele está falando, mesmo é adjunto adnominal do sujeito. Olha que safado, ó.
Mesmo é núcleo do sujeito. Esse é adjunto adnominal do núcleo do sujeito. Ele está invertendo as posições. Ó. Se ele dissesse que mesmo é sujeito e esse é adjunto adnominal do sujeito, aí estaria certo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que mesmo é adjunto adnominal do sujeito, que é o esse. Está errado, ele trocou. Beleza? Então, nenhuma está certa. E tem B. Tem B de bravo, na questão número 4. B de bravo. Vamos à próxima. A questão número 5 diz assim, ó. E começou a ladainha, linguisticamente ortodoxa, comum aos discursos que ele ensinava nas nossas brigas. Assinale a opção que apresenta a classificação morfológica correta da palavra destacada no fragmento do texto mesmo. Acima. Beleza. Meu aluno, vamos lá. Ele quer saber qual a classificação desse que. Pense aí. Pausa o vídeo. Eu vou ficar até parado aqui, ó. Pausa o vídeo. Esse que aí é o quê? O item A fala pronome relativo, item B conjunção subordinativa, item C preposição ou item D pronome expletivo. E aí, o que é que a gente vai dizer? Ó, comum. E aí, parceiro, beleza, né, meu irmão? Joia. Comum aos discursos que ele ensaiava. Ele ensaiava. Esse que retoma alguém? Retoma a palavra discursos, né? Ó. Ele ensaiava os discursos. Esse que retoma discursos. Morfologicamente, ele é um pronome? Muito bem, pronome relativo. Sintaticamente, ele é um objeto direto. Ele, sujeito, ensaiava, ó, ensaia, quem ensaia algo, ensaia o quê? Os discursos, objeto direto, perfeito. Como o que está retomando os discursos, que é objeto direto, massa. Então, pronome relativo, nossa classificação, item A. 6, diz assim, ó. Leia o texto, a gente não precisa ler, tá certo? Eu não vou colocar vocês para realizarem a leitura comigo. A gente não vai fazer a leitura desse texto todo. Se der para a gente reduzir aqui o que se pede, a gente vai reduzir, né? A fim de analisarmos o que estamos nos propondo, que é a análise linguística, a gramática. Vamos lá. Diz assim, ó, é um texto da Ingeborg Villas-Koch, que é muito utilizada, né, pelas bancas de concurso. Aí, vamos lá. O item diz assim. O referente do item em destaque... Deu para encontrar, parceiro? Deu bom aí? O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em item A, lendo outra coisa, não o que a escola lhes exige. Ele diz que esse lês retoma a palavra jovem. A banca foi muito legal, mas nem sempre é assim. Aqui ela colocou o parágrafo, mas você precisa entender que tem banca que vai jogar o item e não vai te dar o parágrafo, tá certo? Então, treina a leitura também. Aqui não dá para a gente ficar treinando só leitura. Por quê? Porque o nosso tempo é escasso. Massa? Show. Vamos lá. Aí nós temos o item, terceiro parágrafo. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Diz assim, ó. Num contexto em que os adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa, que não o que a escola lhes exige. Esse lhes está retomando quem? Muito bem, está retomando os jovens. Então, o nosso gabarito já é o item A. A escola exige a alguém. A quem? Aos adolescentes, né? Aos jovens. Perfeito? Perfeito. O nosso gabarito aqui já é o A. Questão número 6, item A. Vamos correr. Dá tempo de responder tudo. 7. Levando em consideração que anáfora é uma palavra ou expressão que retoma um termo explícito ou implícito no texto. Olha aí, ó, a banca já está querendo jogar uma aula para você. A gente estudou isso. Anáfora retoma. Assinar a opção cujo termo sublinhado não retoma anaforicamente palavras indicadas. Vamos lá. Item A. VW tinha introduzido o teto solar baseado no fato do Brasil ser um país quente, ensolarado, perfeito para aquele opcional. Professor, esse aquele opcional aí, esse aquele retoma alguém, deixou aquele quieto por enquanto, né? Se você julga que o item ainda não tem um gabarito correto, deixa ele quietinho aí, ó. Ele quer um termo que não retome anaforicamente a palavra, certo? Ele fala o aquele aí e deixa o aquele.
B. A VASP teve que cancelar a linha por falta de passageiros. Tranquilo? Beleza, professor. A VASP teve que cancelar a linha por falta de passageiros. C. Mas acho muito improvável que o Gerson Real seja um oportunista sanguinário, como ficou sendo a sua imagem. Oportunista sanguinário. Ah, professor, tranquilo. Ele estabelece aqui algumas relações, e ele pede que nós façamos a análise, né? Que nós façamos a análise dentro do texto, né? Levando em consideração, ele traz dentro do texto que nós façamos a análise desses termos aqui, beleza? Dentro do texto. Massa? É isso mesmo. Agora eu compreendi o que é que ele está levando em consideração para a gente aqui, ó. O que ele está levando em consideração para a gente aqui. O que a gente vai fazer então em relação a essa questão? A gente vai fazer o seguinte: vamos deixar a questão de número 7 em stand-by, vamos pular para a questão de número 8, tá certo? Vamos pular para a questão de número 8, beleza? Vamos lá, a questão de número 8 fala o seguinte, eu vou pular para 8 porque é o seguinte, o texto referente eu percebi que não está aqui, massa, mas não tem problema, a gente já pula na 8. Assinale a opção que apresenta o trecho em que se encontra destacado vocábulo ou expressão, olha aí, ó, com ideia de posse. Caramba, professor, pô, não é que cobra mesmo isso? Tá aí, ó. Tá aí, questão 2022. Copia, cola, joga lá no site de questão, em qualquer site de questão. Tá aí a questão. Qual é o termo que indica a relação de posse? Vamos lá. O item A diz assim: ao vivo é quando podemos... Ele sublinhou o quando. O quando dá ideia de posse na questão? Dá não. Se você é um aluno mala, você já matou ao olhar o negrito, ó. O que dá uma ideia de posse? Professor, vou ficar perdendo tempo. Vai não. O que foi que eu mostrei para você? O cujo, primeiramente, não pode ter artigo depois do cujo. Eu não posso dizer o filho cujo o pai. Não pode. O filho cujo pai. Cujo pai. Beleza? Tranquilo, professor. O cujo tem uma relação de posse. Perfeito. Professor, o cujo está na minha sentença. Tá assim, ó. Tem quem? O cuja. Por que que tem cuja? Porque o que foi que nós vimos? O cujo retoma o antecedente e concorda com o consequente. Como é que fica? Ó? Cuja partitura. Como partitura é um termo feminino e é o meu consequente, o cuja concorda com quem? Com partitura. Então não posso dizer cujo partitura, não. Cuja partitura. Beleza? Então, relação de posse, muito fácil. Gabarito item B. É muito fácil para você que tem um domínio, né? Para você que já sabe o item, já sabe resolver o item, certo? Mas para quem não sabe essa relação de posse, meu amigo, sofre, vai penar e muito, tá certo? Vai penar e muito, não é o seu caso, beleza? Sem perder tempo, próxima questão, questão número 9, diz assim: em relação ao emprego do pronome relativo, marque C para certo e E para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Primeira, quero apresentar-lhe a filha cuja mãe dela foi eleita a mãe do ano. Quero apresentar-lhe a filha cuja mãe dela foi eleita a mãe do ano. Próxima, posso saber o motivo que você desistiu de concorrer àquele prêmio tão sonhado? Posso saber o motivo que você desistiu de concorrer àquele prêmio tão sonhado? É o nosso item, o nosso segundo item. Próximo item diz assim, ó, ainda na questão de número 9. O futebol é um esporte pelo qual os brasileiros mais se interessam. E o último, as dificuldades por que passamos servem para nos tornar mais fortes na caminhada. E aí, professor? E aí, aquilo que eu falei para você. Em algumas situações, nós deveremos obrigatoriamente utilizar a preposição antes do relativo. Não perca tempo, não. Ah, professor, por que a preposição não está depois do relativo? Perde tempo com isso não, cara. Perde tempo com isso não, foca. Por quê? Porque a questão é de concurso. Ele vai te cobrar a preposição antes do relativo. Morreu. Só isso que você precisa saber. Você não precisa ser linguista, não precisa ser gramatiqueiro, não precisa ser escritor, você só precisa saber marcar o X. Então vamos lá, ó. Quero apresentar a filha cuja mãe. Qual é o erro dessa questão? O que é que você me diz? O que foi que a gente viu? Depois do cujo ou do cuja, eu não posso ter artigo. O que é que tem depois do cuja lá?
cuja a mãe. Não pode. A gente viu que tem que ser cuja mãe. Perfeito. Então risca lá a figura do artigo. Cara, é macete. É jogar e aplicar. Posso saber o motivo que você não. O motivo pelo qual, ou o motivo por quê, beleza? O motivo por quê. Quem desiste, desiste por um motivo, Tem preposição, professor? Teria que ter preposição, ele não colocou. Então, os dois primeiros itens já estão errados. Dá para eliminar alguém? Dá sim, ó. Dá para eliminar o item A, dá para eliminar o item B e dá para eliminar o item D. Show de bola, já ficamos com o item C. Mas vamos analisar o restante, ó. O futebol é o esporte pelo qual os brasileiros mais se interessam. Professor, tem alguém regendo preposição aí, não tem? Tem o verbo interessar. Quem se interessa por algo. Onde foi que eu te disse que ele vai jogar a figura da preposição? Antes do artigo. Então, olha lá, antes do artigo, melhor dizendo, antes do pronome relativo. Então, olha lá antes do relativo, ó. Pelo qual. Esse pelo qual é a preposição por, porque quem se interessa por, mais o qual, que é o relativo, pronome relativo. Esse o qual relativo aí está retomando quem? Brasileiros ou esporte? Esporte. Esse o qual retoma a palavra esporte. Beleza, então tá certinho o uso, ó. Está ratificando nosso gabarito. Última. As dificuldades porque passamos, ó. Quem passa, passa por. Mas esse que relativo. Esse que relativo está retomando a palavra dificuldades. Esse por aí, antes do relativo, a preposição vai aparecer aí sempre, professor. Sempre vai aparecer aí. Se tem relativo, ele vai jogar a preposição antes do relativo. Então é só prestar atenção se alguém solicita ou não a preposição. Quem passa, passa por. Me referi, o problema a que me referi. Quem se refere a, joga para antes do relativo. Beleza? Então nosso gabarito é o item C de casa. Item C de casa. 10. Questão número 10 fala o seguinte, ó. Leia as sentenças abaixo. Comprou tudo, queria tudo. É a hora, o sino faz estremecer a cidade na hora. Vivemos tempos difíceis, nada possibilita certeza nos tempos difíceis. O empresário quer ir embora do país, o filho do empresário foi sequestrado. Professor, não entendi, foi nada. Calma. Ele diz assim, assinale a alternativa que traz a correta sequência de pronomes relativos acompanhados ou não de preposição a serem empregados na transformação das sentenças em períodos compostos por o que, hein, que a gente tem estudado? Oração subordinada adjetiva. Perfeito, por oração subordinada adjetiva. Aí diz assim, ó, o item A fala que, o outro fala quanto, depois que. Professor, em síntese, o que é que eu tenho que fazer? Você vai substituir dentro das duas sentenças, você vai substituir, fazer a correta substituição, para saber como é que na substituição deve ficar. Comprou tudo, queria tudo. Como é que vai ficar? Comprou tudo o que queria comprar. Comprou tudo que queria comprar. Professor, comprou tudo quanto queria comprar. Rola quanto queria comprar. Rola também. Então o que? Pode ser? Pode. O quanto pode ser? Sim. Comprou tudo o que queria comprar. Comprou tudo quanto queria comprar. Perfeito, perfeito. Então, pode ser qualquer um dos itens. 2, diz assim, ó, é hora. O sino faz estremecer a cidade na hora. Aí eu coloco aqui, ó, é a hora. O sino faz estremecer a cidade na hora. É a hora quando o sino, ou é a hora na qual o sino, é a hora em que o sino. Pergunta, eu poderia dizer, é a hora onde? Não, porque o onde só para lugar. Hora é lugar? Não. Então o onde não poderia ser. Risco o item C e risco o item D. É assim que a gente trabalha. Vamos lá, ficamos entre o item B e o item A. Porque eu posso ter o quê? Posso ter o quanto para a primeira sentença. Posso ter o na qual, posso ter o quando para a segunda sentença. Vamos ver o próximo. Diz assim, ó. Vivemos tempos difíceis. Nada possibilita certeza nos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis nas quais, ou nos quais, melhor dizendo, né? Nos quais nada possibilita, ó. Nos quais nada possibilita. Professor, poderia ser em que? Poderia também, ó. Vivemos tempos difíceis em que
nada possibilita. Quem vive, vive em, ou quem vive, vive no, em mais o. Perfeito, professor. Então pode ser o item A? Não, não pode ser o item A, porque quem vive, vive em tem que ter preposição. Deveria ser nos quais ou em que. Professor, por que o que não muda mesmo? Porque é o pronome relativo universal. O que não vai mudar. Vai continuar sendo só que, né? Regir, tem um termo regindo a preposição aqui, a preposição em. Perfeito, nosso gabarito já é o item B. Bora matar de verdade o próximo item? Bora. Diz assim, ó. O empresário quer ir embora do país. O filho do empresário foi sequestrado. Como é que ficaria, hein? O empresário cujo filho foi sequestrado. Cujo filho foi sequestrado, professor. O empresário cujo filho. O empresário é pai do filho, ainda é de posse, né? Perfeito, professor. Então é isso. Gabarito é o item B de bravo. Item B de bravo. Próximo. 11. Diz assim a questão número 11, ó. Leia o texto. Aí tem um textão aí pra gente, aí fala assim. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. No texto. Vamos lá. Vamos à primeira sentença. Lá em cima vai falar assim, ó. É possível superar o medo e ao mesmo tempo fugir do tédio. Pode-se suspeitar. Professor, o verbo suspeitar. Quem suspeita, suspeita de ou suspeita simplesmente? Eu poderia dizer, ó, pode-se suspeitar de que esse quebra-cabeça ou pode-se suspeitar que esse quebra-cabeça. É isso que a banca quer brincar com você. Porque o verbo suspeitar ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Colocar uma preposição ou não é facultativo. Beleza? Claro que a depender do contexto, você não vai dizer só o termo. Por exemplo, ó, eu suspeito, você diz eu suspeito ele, eu suspeito o bandido. O que é que fica melhor? Eu suspeito o bandido ou eu suspeito do bandido? Eu suspeito do bandido. Eu suspeito dele, eu suspeito do bandido. Esse D aí surge no ato. Só que o nosso dicionário, as nossas gramáticas, elas aceitam sim o verbo suspeitar como direto ou indireto. Mas seria um passo a mais que você teria que saber. Mas perceba, é só o primeiro item. Mesmo que você não soubesse analisar o de mais que aqui, ou só o que, você pode passar para o próximo. Então, pode ser qualquer um dos itens, né? Pode ser o de que está no item A, pode ser o que está no item C, pode ser o de que está no item D, ou pode ser o que está no item E. Próxima, diz assim, ó, um pouquinho mais à frente. Um dilema ainda sem uma solução convincente, satisfatória e incontestada. Uma questão, talvez não se possa achar uma resposta. Ah, professor, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Talvez não se possa achar uma resposta. Quem acha uma resposta para algo, né não? Achar uma resposta para algo. Então, uma coisa eu sei. Antes do relativo aqui, vai ter que ter a preposição para. Vai ter que ter para. Vai sim, ó. Uma questão para a qual talvez não se possa achar uma resposta. Perfeito. Se eu tiver para a qual, no segundo item, já matou meu gabarito. Professor, eu poderia dizer para que não se há resposta? Você que está em casa, eu poderia dizer para que não se há resposta? Ó o dedinho, ó. Não. Por quê? Porque a gente viu. Quando é que eu devo utilizar o qual ou a qual em detrimento do quê? Sempre que utilizar o que trouxer a ambiguidade ou quando eu estiver diante de uma preposição com duas ou mais palavras. E para é o quê? Preposição com duas ou mais palavras. Para é preposição. Então não poderia dizer para quê, mas sim para o qual. Percebe? Tudo se encaixa. Então qual é o nosso gabarito? Ó, item E. Que e para a qual, porque tem que ter a preposição para. O restante você vai fazer a análise por si, tá certo? Mas pode colocar aí o gabarito da 11, o item E de estudante valente. Vamos lá. 12 diz assim, 12. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a função sintática, a mesma função sintática que o pronome relativo que no trecho. Vamos lá o trecho. Ademais, pondera que se deve dar aos autores de delitos a oportunidade de
responderem perante suas vítimas de forma significativa e de responsabilizarem-se pela repartição do dano que tenham causado. Professor, existem 2 Qs nessa minha sentença. Existem 2 Qs. É sim, mas você vai tomar cuidado, você não vai cair nessa onda. Por quê? Porque o que retoma termo anterior, o que relativo é anafórico, o que relativo pode ser substituído por o qual a qual. O outro que aí, cuidado, é conjunção integrante, que é o primeiro que, ó, tá lá em cima. Ademais, pondera que se deve. Quem pondera, pondera algo, pondera que se deve. Esse que introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Perfeito? A gente nem trabalhou com isso ainda. Mas você já viu comigo que eu fiz uma definição de que a gente iria definir, olha, isso aqui é pronome relativo, isso aqui é conjunção integrante. Lembra? Vamos lá. O nosso que relativo está lá no final, ó. Perante suas vítimas de forma significativa e de responsabilizarem-se pela repartição do dano que tenham causado. O dano o qual tenham causado. Perfeito? Perfeito. Qual a função do que na minha sentença, hein? Objeto direto. Show de bola. Por que é objeto direto? O que aqui está retomando quem? Está retomando dano. Está retomando a palavra dano. Tenham causado dano. Na minha sentença, quem causa algo, causa dano. Objeto direto. Esse que retoma dano, então o que é objeto direto? Massa? Vamos lá, item A. A conceitualização inicial da justiça restaurativa iniciou-se na década de... Opa, calma aí. Na década de 1970. Indicando tempo. Quem é que indica tempo, lugar, modo, circunstância de um modo geral? Adjunto adverbial. Já risco o item A. Eu quero um objeto direto. B. Entende-se que não se oferecem tais oportunidades, tanto os ofensores quanto as próximas vítimas. E a comunidade, todos pagarão um preço. Opa, calma aí, professor. Quem paga, paga algo, paga um preço. Perfeito. Objeto direto, já encontrei meu gabarito. Item B. Na prova, você marca e já sai correndo para responder o restante, tá certo? C. Ademais, pondera que se deve dar aos autores dos delitos, quem dá algo, a oportunidade de responderem a alguém, aos autores do delito. Você já sabe, objeto direto, objeto indireto. Tem até a preposição, quem dá algo a alguém, ou a preposição antes de os autores, ó. Beleza? D. O movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime atinge a vítima. Quem ou o que atinge a vítima? O crime, aí é o sujeito. Não serve para mim, eu quero o objeto, já encontrei item B. Busca-se com isso uma prática eficiente, justificativa e significativa, justa e significativa, da justiça restaurativa e um aumento de respostas às necessidades das vítimas. Aumento de resposta a algo aumenta a resposta às necessidades. As necessidades das vítimas são respondidas. Você também já conhece o nome desse termo preposicionado que sofre a ação nominal é complemento nominal. Perfeito. Então, o item E seria um complemento nominal. Meu gabarito da questão de número 13, é o item da questão de número 12, é o item B de Bravo, né? Aí seria a questão de número 12, é isso? 12 a gente acabou de fazer. É a 12, né? É a 12. Então, eu coloquei D aqui, né? Mas é o item B. Beleza? Item B. Deixa eu só conferir aqui para ver se eu coloquei certo no item 11, né? Questão número 11 foi isso mesmo. Foi o item E, a 12 agora B, que foi o que a gente acabou de colocar. Beleza? Tinha colocado a D aqui, mas é o item B mesmo. 12. 13. No último parágrafo, a suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte, junto com todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Sacramento, em que foram realizados os procedimentos cabíveis. Linhas 14 e 17. A expressão em que poderia, sem alterar o sentido e nem promover incorreção do texto, ser substituída por onde. Vamos lá. Para a Delegacia de Polícia Civil, vou substituir o em que por onde, professor? Onde
foram realizados os procedimentos. Foram realizados os procedimentos na delegacia. Eu pergunto, o onde se referencia a lugar? O onde poderia substituir esse em quê? Poderia, porque delegacia é um espaço físico, é um lugar. Então, onde couber a figura de espaço físico, seja um espaço físico real, seja um espaço físico imaginário, lá estará a figura do onde eu posso colocar gabarito item A já para a nossa questão, tá certo? Beleza, professor, beleza, na questão de número 13. 14. Diz assim, ó. Só para tirar uma teiminha, vamos voltar no 13 aqui, porque o 13, o item B diz assim, quando? Quando dá uma ideia de tempo aqui na sentença, né? Não poderia. Nos quais não pode ser porque está referenciando delegacia. Delegacia é feminino, certo? Feminino e singular. E o item E diz no qual não poderia ser porque retoma delegacia. Delegacia é feminino, beleza? E singular. No qual aqui, apesar de ser singular, é masculino. Show de bola? Delegacia é feminino. 14. Ninguém nos preparou para essas mudanças que revolucionaram a comunicação. O pronome relativo exerce a função sintática, que é o mesmo destacado em. Vamos lá. Esse pronome relativo que aqui exerce que função, hein? Ninguém nos preparou para essas mudanças que revolucionaram. Esse que retoma mudanças, então substitui por mudanças, ó. Essas mudanças revolucionaram a comunicação. Faz análise sintática. Quem ou que revolucionaram essa comunicação? Essas mudanças. Então, essas mudanças são sujeito. Logo, a função do que é de sujeito. Vamos lá. As informações diárias que nós recebemos. Calma aí. Esse que retoma informações diárias. Fazer análise sintática. Nós recebemos as informações. O que retoma as informações. Então, o que é objeto direto. Não é o que nós queremos. B. O jornalista de quem peguei as últimas informações. Quem pega algo, as últimas informações de alguém, do jornalista. Esse quem retoma o jornalista, perfeito? Perfeito, então o objeto indireto. C, não é o que eu quero, né? C, todos esses são os jornalistas por quem as notícias sensacionalistas foram amplamente analisadas. Ó, esse quem retoma o quê? Retoma jornalistas. Todos estes são os jornalistas por quem as notícias sensacionalistas foram amplamente analisadas. As notícias jornalísticas, sensacionalistas melhor, foram analisadas por jornalistas. Professor, qual a função desses jornalistas? Um cara que a gente nem estudou ainda. Mas não tem problema, não é quem a gente quer, é o agente da passiva, tá certo? Deixa quietinho aí. Só nos restou, e se Deus quiser vai ser, o item D ou o item E. O processo democrático a quem somos favoráveis, calma aí, quem é favorável a algo, ao processo democrático. Esse que está retomando o processo democrático. Nós somos favoráveis a algo. Nós somos favoráveis, predicativo do sujeito, a algo. A quem? Ao processo democrático. Esse que aí, na minha sentença, está vindo do termo favoráveis. Favorável é um adjetivo. Quem é que deriva de adjetivo? Perfeito. Complemento nominal. Só pode ser o item E, né? Conhecemos um jornalista que defenderá o problema nas redes sociais. Quem ou o que defenderá o problema? O jornalista. Quem é que está retomando o jornalista mesmo, hein? O que? Então, qual a função do quê? Sujeito. Perfeito, meu aluno. Item E nessa questão. 15, nossa saideira diz assim. Considerando as duas frases a seguir, ou duas frases do seguinte diálogo. Diálogo 1 diz assim. Minha nova bolsa da Lacoste, pelo tamanho, deve caber todos os seus sonhos. Assinale a afirmativa correta. Na frase 2, tamanho é um advérbio. Na frase 2, ou melhor, na frase 2, tamanho é um advérbio. Na frase 2, segundo a norma padrão culta, é inadequada a concordância entre o sujeito e o verbo. Vamos ver. B, na frase 1, palavras novas e minhas são respectivamente substantivo e pronome. Na frase 2, enfim, vamos ver a frase 2, que diz assim, ó, na frase 2, tamanho é um advérbio. Bora lá.
pelo tamanho, deve ser, ele diz que é advérbio a palavra tamanho, mas está errado. Está errado por quê, professor? Porque não é advérbio, aqui é um substantivo. O tamanho é um substantivo, risco item A. B, na frase 1, a palavra nova e minha são respectivamente substantivo e pronome. Minha é pronome. Só que ele diz que é pronome demonstrativo, mas minha é pronome possessivo, né? Risco item B. C, na frase 2, segundo a norma padrão oculta, é inadequada a concordância entre sujeito e verbo. Perfeito. Cadê a frase 2? Ó. Deve, pelo tamanho, deve caber todos os seus sonhos. Qual é o erro da questão? Pergunta para o verbo. Quem ou o que deve caber? Todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos é plural. Então não seria deve caber, mas sim devem caber. Perfeito. Então o item C é nosso gabarito. D, na frase 2, todos é um pronome relativo? Não. Todos. Perdão. É um pronome indefinido. E na frase 2, o pronome seus faz referência a um terceiro personagem que não aparece no diálogo. Nada a ver. Nosso gabarito é o item C de casa. Com isso, nós finalizamos aqui, mesmo no nosso horário, né, de praxe, em cima do relógio, todas as nossas questões. Meu parceiro, tem alguma dúvida da galera no nosso... Beleza, não temos nenhuma dúvida aí dos nossos alunos na nossa plataforma, então assim nós podemos finalizar a nossa aula. Aqui nós estudamos o pronome relativo, finalizamos o estudo do relativo, agora a gente vai continuar estudando o que? Só que o que? Conjunção integrante, mas isso é um capítulo aí, é um tema para os próximos capítulos, beleza? Então, você que está estudando aí, um forte abraço no seu coração, continue firme e forte, valeu, até a próxima, se Deus nos permitir. Valeu! Passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso, a Lady Quixadá, do Lucas Neto, professor Emanuel, meu grande amigo, me ajudaram bastante nessa batalha. E quero agradecer a todos vocês e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia